dia 31 de agosto de 2011, docentes da Universidade Federal de Alagoas decidiram pela deflagração imediata da greve, assumindo as seguintes deliberações: contra o acordo assinado com o governo no que se refere a apenas 4% de reajuste para março de 2012, contra a precarização das condições de trabalho na UFAL, em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade em todos os campos da UFAL, pelo respeito às decisões nas assembleias da UFAL, pela unificação da luta dos técnicos administrativos, docentes e estudantes. A Assembleia Soberana também decidiu aprovar uma moção de repúdio contra a atitude do delegado do sindicato que votou na reunião do Andes em Brasília, divergente de sua Assembleia. Também aprovou uma moção de repúdio à reunião do Andes, que assinou o acordo, entendendo que o sindicato não foi representativo como ordena a lei. 17 assembleias presentes na reunião votaram contra a proposta do governo e apenas 11 a favor, mas seus delegados decidiram votar a favor da proposta do governo, desrespeitando o voto da base. Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser a mais breve possível. O primeiro item vai já na direção de algumas avaliações que foram feitas aqui. Eu queria só reforçar o tamanho do prejuízo histórico que nós, trabalhadores, não só da educação, mas os trabalhadores desse país, prejuízo histórico que esse episódio nos causa. Quando eu li pela primeira vez o e-mail me dizendo do acordo, eu achei que fosse uma brincadeira da internet. Porque eu não acreditava que, em função das mobilizações que vinham acontecendo, aquilo fosse possível. E não era uma pegadinha. Infelizmente, essa situação me faz lembrar o início da década de 90 com a greve dos petroleiros, que cortou pelos joelhos todos nós trabalhadores até hoje. Eu acho que, infelizmente, a gente revive os efeitos daquela greve dos petroleiros no início dos anos 90. Que eu acredito até que a maioria dos alunos que estão aqui não tenham nem noção do que isso representou e de quanto isso nos alejou do ponto de vista da luta. E, infelizmente, o segundo episódio, nessas últimas décadas, do tamanho dessa gravidade toda, parte de uma categoria que eu faço parte. Eu quero dizer para vocês que eu tenho vergonha, não de ser professora, eu tenho vergonha de diretorias sindicais que desconhecem o que pensam as suas bases. Eu tenho vergonha de diretorias sindicais que se acovardam diante de uma mesa de negociação, que tem medo de representantes de ministério. Mais ainda, eu não tenho vergonha porque eles têm medo, não. Eu tenho vergonha porque a diretoria que estava lá e que voltou atrás, e que infelizmente a minha seção sindical estava junto, mas aquela diretoria inteira que estava lá, fechou os olhos para a luta dos técnicos administrativos das universidades federais. Fechou os olhos para a luta dos professores de educação básica, dos institutos federais de educação no Brasil inteiro, que estão se mobilizando. Fechou os olhos para a repressão que o governo tem mantido sobre essas categorias, que fazem parte da área da educação. É isso que me dá a maior vergonha. A gente, junto com o governo, pisa na mobilização dos que são companheiros como nós. E com a miséria que a gente ganha. Quem está satisfeito com os 4% tem que ir para casa mesmo com o rabo entre as pernas. Abaixar a cabeça e ir feliz. E vai, mas vai bem feliz para casa. E quem não está satisfeito, quem ainda tem vergonha na cara, que fique aqui e que delibere por algum tipo de mobilização. Porque se isso acontecer e a gente permanecer de cabeça baixa e rabo entre as pernas, não vai ter mesa de negociação definida para março, para setembro, para o raio que parta, que vai alterar esse tipo de coisa. E para fechar, eu tenho duas propostas de encaminhamento. A primeira é que essa Assembleia aprove uma moção de repúdio à avaliação e ao encaminhamento dados pelo grupo que estava negociando em Brasília, ligado ao ANDES e à EAD. A segunda proposta, eu quero concordar com um amigo do IFAL, se eu não me engano, que esteve aqui propondo um comando unificado de greve, é isso? Eu quero
corroborar com a tua proposta. Eu acho que ela tem que ser encaminhada aqui e votada. Um comando de greve unindo a representação de técnicos, de docentes da UFAL e do IFAL e de alunos da UFAL e do IFAL para tratarem de mobilizações conjuntas visando a conjuntura nacional e as conjunturas locais, porque olha só, as universidades federais como um todo estão passando um problema seríssimo que diz respeito ao seu salário e à sua carreira, tanto os professores quanto os técnicos. Mas nós temos problemas muito graves localmente, ou não temos não. E eles têm que ser enfrentados. E eu entendo que o momento é agora. Por isso é que eu confirmo a proposta do amigo do Comando Unificado de Greve. Obrigada. Não é porque não tem por que lutar. Não é porque não temos que resistir mais forte agora do que nós já resistimos na época do Reúne. Isso aqui que estamos dizendo é reflexo daquela aceitação dos limites do pacote do governo, da sua compreensão do que é o ensino público nesse país superior. Naquele momento que a gente podia ter lutado, o nosso sindicato estava junto, do outro lado das barreiras que a reitora pôs, para a gente lutar contra o Reúne. Nós sentimos esse abandono durante diversas ocasiões de embates severos em defesa do ensino, que vocês, alunos, merecem, não basta o diploma. Porque a responsabilidade é da sociedade. É que engenheiro que nós vamos ter na sociedade, é que médico nós vamos oferecer para a sociedade, é que advogado, é que assistente social, é que enfermeiro. É isso que nós estamos lutando. Não é por interesse imediato e privatista, individualista. É por essa sociedade que sem ela não há universidade. A questão aqui, apesar de todos os elementos organizacionais, práticos, é política. A tendência dos ataques para a universidade pública de qualidade é crescente. É de maior agressividade o que se avizinha para o próximo futuro próximo. Se a gente não resistir em cada embate, a gente ficará mais fraco para enfrentar os maiores. E isso antes, e lembrem-se, o Andes e o Proifes, ninguém fala contra o Proifes. O Proifes estava lá para dividir a base dos professores, apoiando a proposta do governo. Claro, e como nós aqui nunca defendemos o Proifes, só posso lamentar o equívoco, o erro político do Andes e não considerar a capacidade de mobilização crescente que a gente podia ter adquirido se tivesse tido uma posição forte e não tiveram recuado, amarelaram, como se diz na linguagem popular. E vejam, eu não vi em nenhum momento, apesar de algumas falas que já foram feitas pela diretoria, nenhuma disposição de autocrítica em afirmação do desrespeito da relação de representatividade que tem a Assembleia Soberana contra diretorias que são pessoas de passagem. Então veja, eu aqui encaminho algumas das propostas que já foram feitas. Primeiro, uma moção de repúdio à assinatura do acordo contra a diretoria e contra o Andes, e reivindicando que as demais ADs que discordem disso somem-se a nossa mobilização, que deve continuar e não ir para casa, como disse um professor que me antecedeu, com vergonha e o rabo entre as pernas. Tá certo? Segundo, eu acho que nós temos, além dessa pauta geral de aumento salarial, melhoria das condições de carreira, a gente tem que garantir a qualidade dessa universidade. E nós temos muita coisa ao nosso alcance aqui para pressionar e que tem competência a reitoria local de providenciar a melhoria do ensino, conforme estão vendo a decadência e o prejuízo do pessoal do interior. Então eu acho que na mobilização que deve ser mantida, a gente tem que introduzir uma pauta local com reivindicações concretas e não só pressionar o governo federal, mas pressionar a nossa reitoria, que para nosso conforto, estão muitos delas representantes aqui hoje, coisa incomum na nossa Assembleia, o que pode ser um bom sinal, porque estão nos ouvindo, tá claro? Então veja, eu acho que nós temos que fazer uma moção
com esse teor contra a posição da Dufal, inclusive, para nível nacional, as outras ADs saberem o que ocorreu aqui. Porque ninguém fica sabendo. Para a gente ter informação do que ocorreu, tivemos que buscar no Brasil inteiro, porque não se tornou transparente o processo dessa decisão e dessa assinatura, foram a portas fechadas. Porque provavelmente não poderiam contar o que ocorreu lá dentro. A mobilização da pauta, a mobilização local através de uma greve e uma próxima assembleia de avaliação na semana que vem. É isso que eu estou propondo.